Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente na cada vida, em cada família, em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, já o penúltimo dia da semana. Como está passando rápido, querido. Os dias são rápidos, os anos são rápidos, os meses são... Está tudo muito rápido. Tudo já apontando verdadeiramente para o retorno do Senhor. Amém? Vamos para mais uma palavra do Manaus, contando o capítulo 2 de Atos, do versículo 37 em diante. Tu que está me acompanhando, compartilha o canal, assina o canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que nos ajuda muito, viu? E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e vossos filhos, a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias se acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, querido? Então veja aqui, quando Pedro fala assim, ó, arrependei-vos, o arrependimento. A palavra de Deus é para ontem, para hoje, e até foi ministrada ontem, naquele tempo, ontem, quer dizer, no tempo de Pedro, do texto dos apóstolos, no primórdio da igreja, e ela é para nós ainda viva hoje, querido. É o mesmo posicionamento que nós temos que ter diante do nosso Deus, diante da graça do nosso Deus. Diz: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados para perdão dos pecados. O batismo nas águas, querido, é o que nos lava, nos purifica de todo pecado. No nome de Jesus. É o batismo nas águas. Quando a pessoa sai dali, que verdadeiramente houve arrependimento, passou pelo batismo, ela é uma nova criatura. A vida velha dela ficou morta ali, foi sepultada. O velho homem, a velha criatura foi sepultada, e esse pecado no tempo do passado ser lançado no mais profundo do oceano. E Deus não vai lá pegar. Então, é exatamente isso que acontece quando a pessoa se arrepende. O arrependimento e o batismo. Não tem como, queridos, tu dizer que está na igreja, que é um cristão autêntico, que é um crente fervoroso, se não for batizado. Não adianta. Ah, pastor, eu fui batizado quando era criança. Então tá, me diga como é que foi o teu batismo. O batismo é pelo arrependimento, pela decisão de não pecar mais e ser uma nova criatura. O batismo é uma decisão, querido. Batismo é uma decisão. Fui batizado quando criança, vim de uma família católica. Fui batizado, meus irmãos foram batizados. Passei até pela crisma lá. Mas quando eu tive uma conversão, encontro com Jesus, eu me batizei. Eu me batizei, minha esposa batizou, minha filha se batizou. Tá certo? Então é um novo nascer, uma nova criatura, querido. O arrependimento. Entrego minha vida para Jesus, busco arrependimento, passo pelas águas do batismo, me torno uma nova criatura. É isso que nós temos que ter. E uma outra coisa, querido. Ó, a promessa, olha, preste atenção nisso, queridos. Preste atenção nisso, por favor. Porque a promessa vos diz a respeito
a respeito de vós, vossos filhos, e a todos quantos são longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Chamada para mim e para ti. Chamada para nós hoje. É para nós, todos nós, ter encontro com Cristo, é um arrependimento. Arrependimento, que tem um novo nascimento, senão não adianta. Queridos, tu pode ser um tremendo conhecedor, uma pessoa que fala várias línguas, um advogado, um médico, uma médica, um juiz, um grande, fala assim, pessoas que estudam, né, demais aí para a astrologia e todas essas coisas todas aí. Um grande, exímio conhecedor de todas as coisas. Até mesmo um grande teólogo. Mas se tu não tiver um novo nascimento, queridos, não adianta nada. Não adianta nada. É imprescindível nós realmente buscarmos a presença do Senhor, termos a graça de ter um novo nascimento em Cristo Jesus. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Afasta dessa geração perversa, afasta deste mundo tenebroso. Pastor, é pecado a gente ir lá no barzinho, lá com os amigos? Se o Espírito Santo for contigo, tudo bem. Não tem problema. É pecado tomar uma cervejinha, tomar isso aqui. Se o Espírito Santo tomar contigo, pode tomar. Sabe, queridos, como cristão, nós temos que tudo para nós nos é permitido. Tudo é permitido. Mas nem todas as coisas são lícitas fazer. Foi o que Paulo falou no livro de Coríntios. Tudo me é permissão. Posso fazer o que bem quiser com a minha vida. Posso beber, posso prostituir, posso roubar, posso fumar, posso fazer tudo o que eu quiser. É permitido, posso fazer. Mas naquele que tem encontro com Cristo, não é lícito fazer essas coisas. Não é lícito. Amém, querido? É isso que Paulo está falando, ensinando. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas que se entregaram a Cristo, se batizaram e passaram a fazer parte da igreja, queridos. Fazer parte da comunhão, fazer parte do corpo de Cristo. Olha a importância, amados irmãos, de nós pregarmos a palavra, de nós testificarmos de Jesus. Presta atenção, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas orações. Se a gente fizer um churrasco, querido, a pessoa traz a sogra, traz o sogro, traz não sei, chama o parente, não sei das quantas, e vai todo mundo para o churrasco. Mas chamou para a oração, que um tem que fazer isso, outro tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê, não aparece de uma igreja de 2.000 pessoas, se aparecer muito, meia dúzia de pessoas. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem mais compromisso com a oração. E aqui nós vemos que são 3.000 almas, 3.000 almas perseveraram no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. E nas orações. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, queridos. Tem que ter esse entendimento. E em todas as almas havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todas as almas, todos os havia temor de Deus, temor para não pecar, para andar diante do Senhor retamente. O temor de Deus, querido. Tá? E todos que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum. Hoje um irmão quer tirar do outro, quer disputar cargo, quer um ser melhor que o outro. Eu vejo isso entre pastores, querido. Na liderança é complicadíssima. A gente vê muito isso. E só para a gente encerrar, para não ficar longo, essa ministração muito, muito linda. Louvaram a Deus, caindo na graça de todo o povo e todos os dias. E cantava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Entendeu? Acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. É importante entender isso, queridos. Não é eu pegar o templo, pintar de preto, botar cadeiras almofadadas, ar-condicionado e fazer um monte de parafernália, botar aquelas dança, luz daqui, luz de lá, parece uma biscateca, né? Perdão, mas é isso aí que fala. Ali as igrejas nas casas. As pessoas se reuniam juntos ali, às vezes, sei lá, não tinha um templo, não tinha um salão, não tinha um lugar para eles se reuniam. Todos os dias caem na graça. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz.